Um valor pode ter sido escrito de formas diferentes, e o Excel oferece funções que conseguem entender estas formas e executar os cálculos que desejamos. Agora vamos estudar as diversas formas de encontrar o maior e o menor valor de uma lista. Para encontrar o maior valor, nós temos pelo menos 3 maneiras diretas para executar isto. A primeira maneira é utilizando a função maior. A segunda, utilizando a função simples máximo. E a terceira, máximo A. Tá ok? Vamos ver como cada uma funciona. Primeiro eu vou utilizar aqui a função maior. Então eu escrevo MA, o Excel faz a sugestão de funções com MA, eu pego o maior e dou um Tab. Na sequência eu tenho os argumentos da função. Dentro dos argumentos aqui, na legenda, ele está pedindo a matriz. Matriz porque eu posso selecionar um conjunto assim de células, de linhas e colunas. No meu caso, eu vou selecionar só aqui a de salário. Conforme a legenda, eu vou colocar um ponto e vírgula e vou colocar um índice, uma referência. Se eu colocar o número 1, ele vai pegar o primeiro maior valor. Tá? Eu vou colocar 3 e vou localizar, então, o terceiro maior valor. Pela minha ordem aqui, o terceiro maior valor é o do Fernando Torres, 833 mil euros. Vamos dar Enter. Perfeito, confere. Agora eu vou utilizar a função máximo. Então, eu começo a escrever a função, o Excel sugere, seleciono ela e observem aqui, ó, retorna o valor máximo de um conjunto de argumentos. Valores lógicos e textos são ignorados. Essa informação é muito importante. Agora venho para os argumentos, vou selecionar aqui os meus números, então ele vai localizar naturalmente o maior valor. Vamos comparar agora com o máximo A. O máximo A aqui, na legenda, ele já explica aqui o máximo de um conjunto de argumentos e não ignora valores lógicos e texto. Essa é a diferença. Então, eu seleciono o máximo A, dou um Tab, venho para os argumentos e vou selecionar a minha lista. Fecho parênteses e dou um Enter. Perfeito, até agora tudo normal. O que eu vou fazer? Clicando 2 vezes aqui, esta parte azul eu vou mover aqui para texto. Vou dar um Enter. Então, a função máximo aqui, ó, ela ignora, então coloca como zero. Ignorar é zerar. E o máximo A vai considerar o texto, e como são só textos, ele considera como zero. Tá ok. No lugar aqui de chave, eu vou colocar um valor lógico, que é a palavra verdadeiro. Vou dar Enter. E observem o resultado. Ó. A palavra verdadeiro, que é um texto, mas que é um valor lógico, então, para máximo A aqui, ele considera como 1. E para máximo, ele ignora simplesmente. Então, essas são as 3 formas de encontrar o maior valor. Para encontrar o menor valor, nós temos 3 funções equivalentes. Eu uso equivalente ou semelhante, mas equivalente. Então, maior ou equivalente é menor. Máximo, min, abreviado de mínimo, e mínimo A. Se eu tenho máximo A, então o contrário, né, o equivalente contrário é mínimo. Perfeito. Então vamos ver como elas funcionam. Igual, menor, tab e abre parênteses. A minha matriz, seleciono, ponto e vírgula, e agora meu número índice. Só que pensando agora de baixo para cima. O número 1 é o primeiro menor. E se eu colocar 4, é o quarto menor valor. Enter. 583. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Confere aqui, é o Davi Vila. Perfeito. Vamos ver agora a função mínima. Min com acento, ele mostra aqui e a legenda explicando que vai ignorar textos e valores lógicos. Dou um Tab, seleciono a minha lista, fecho parênteses e dou Enter. Então, ele encontra o primeiro menor valor aqui de baixo. Perfeito. Igual, mínimo A, Tab, lembrando que o mínimo A considera valores lógicos e textos. Seleciono a minha lista, fecho parênteses e dou Enter.
Então, naturalmente, como são valores, aqui deu equivalente. Então, agora eu vou abrir a minha edição e vou mover aqui a seleção dos argumentos para os textos. Aqui. Vou dar Enter. Então, aqui ignorou o texto, considerando como zero. E aqui o mínimo A, então vamos lá, vamos colocar aqui Enter da mesma forma. Por quê? Vamos fazer uma tabelinha aqui. Ó. Texto, ele lê como zero. E um valor lógico, ele lê como 1. Como eu estou procurando menor, 0 é menor. Como eu tenho texto aqui, então ele fica zerado. Por isso que aqui, nesse local, ele zera, porque eu tenho textos que são menores. Se eu apagar os textos e deixar somente o valor lógico é 1, então ele passa a ser o menor daquela lista. Então é assim que usamos as funções para encontrar menores valores. Essas três funções, para quem tem um conhecimento, diria que são funções básicas do Excel, mas que se você não compreender claramente a diferença entre as três funções, você pode perder, por exemplo, uma questão em um concurso público.